Caros irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos reunimos para prestar culto ao Senhor e para adorá-lo no seu santíssimo nome. Quero convidar-vos aqui a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Leremos os versos 9 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Cantaremos ao Senhor o hino de número 260. Deus de todo o universo, glorificado e bendito seja o teu nome. Aqui estamos, Senhor, para prestar culto a ti e a ti somente, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu poder e reconhecendo as tuas maravilhas nas nossas histórias. Nós te adoramos, Senhor, porque és o autor e consumador de nossa fé. Nós te bendizemos porque em Cristo os nossos pecados são perdoados e nós nos alegramos em ti, porque apesar da nossa indignidade, apesar da nossa fraqueza, ainda assim o Senhor é quem se aproxima de nós para nos amar, para nos salvar e para conceder a nós a vida eterna mediante Jesus Cristo, teu Filho.
obrigado, Senhor, por tamanhas dádivas, e porque a Tua misericórdia renova-se em nós diariamente. Senhor Deus, nós também reconhecemos a nossa indignidade, o nosso pecado. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que muitas vezes fracassamos em intenções espirituais e no caminho que nos propões em santidade. E assim, Senhor, como este publicano, nos apresentamos diante de Ti, suplicando que sejas Tu mesmo propício a nós que somos pecadores. Suplicamos a Tua graça, suplicamos o Teu perdão e a Tua misericórdia, e rogamos-Te que, pelo sangue do Teu Filho, sejamos perdoados de toda a mácula, de todo o pecado. Cremos que não há limites para esse amor, cremos que não há limites para este perdão, e é por isso que nos aproximamos de Ti, certos de que, mediante a obra vicária de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós já temos o perdão e já temos a vida eterna. Senhor, uma vez perdoados por Ti, pela Tua infinita graça, rogamos-Te também que nos prepares para ouvirmos a Tua voz. Nós tanto dela necessitamos. Que ela preencha a nossa mente, que ela preencha o nosso coração, que ela preencha todo o nosso ser, a fim de que molde em nós um caráter semelhante ao do Teu Filho, e que Ele resplandeça, e que Ele em nós seja engrandecido, e que a nossa vida espelhe o caráter, a bondade, o amor e a salvação que vem do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. No nome de quem nós humildemente oramos. Amém. Irmãos, quero convidá-los a que abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. E em seguida leremos Romanos 3, verso 25. Êxodo 32, verso 30. E em seguida Romanos 3, verso 25. Se nos diz o texto de Êxodo 32, verso 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Romanos 3, verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém. O que nós podemos esperar do povo de Deus? O que nós podemos esperar daquele primeiro grupo que esteve diante de Deus e era aquele público ainda simples que compunha a ainda nascente nação de Israel? Era um grupo repleto de homens que não tinham tanto entendimento. Eram pessoas que tinham dificuldades, eram pessoas que tinham acabado de sair da escravidão do Egito e ainda não sabiam sequer constituir-se como nação. Era um povo que tinha um coração instável e era um povo que especialmente tinha um anseio de chegar numa terra onde pudesse receber o descanso que tantos e tantos anos tinham sido privados. Eles saem daquele ambiente e o modo como saem é um modo extraordinário. Eles conseguem, pela ação de Deus, atravessar o extraordinário, atravessar aquilo que era maravilhoso. Eles observam milagres, eles observam grandes feitos da parte de Deus, e eles em todo o tempo conseguem ver e contemplar a poderosa mão de Deus. Atravessam. E nós sabemos os milagres que envolvem
a travessia daquele povo saindo da terra do Egito e avançando pelo deserto para chegar à terra de Canaã. Eles chegam então diante de um grande monte, e aquele monte era o monte da reunião com Deus, era o monte do encontro, era aquele local onde Deus falaria com o seu povo e o seu povo ouviria a voz de Deus. Sobretudo, era o local onde Deus apresentaria aquilo que Ele mesmo, como o Senhor, tinha a trazer ao seu povo. Deus é santo, Deus é tremendo, Deus é justo, e Ele então traria todos os seus preceitos de santidade, de justiça, de lei, tudo isso para aquele povo. E usava para isso um homem que foi aquele que conduziu o povo desde o princípio, o grande legislador Moisés. Pois bem, vocês podem imaginar a ansiedade daquele povo ao terem um encontro com Deus, e o próprio Moisés manda que eles se consagrem, que eles se preparem, que eles peguem roupas limpas, que eles se ornem com aquilo que há de melhor e que eles ofertem ao Senhor, para que tenham perdão dos seus pecados. Eles estão ali diante do monte. Mas a cena não era como eles esperavam. É possível que eles esperassem falas tranquilas, um dizer manso, suave, e que simplesmente lhes poderia acalentar o coração diante de tanta expectativa. Mas quando estão ao pé do Monte Sinai é que eles veem absolutamente o contrário. A terra começa a tremer, o monte começa a fumegar, e os sons são sons estrondosos, buzinas, trovões. Há densas trevas que cobrem o alto do monte, e ali parece que Deus mesmo desceu para falar com o seu povo. A reação é uma reação natural. Eles tremem, eles têm medo, o seu coração começa a acelerar, e eles não sabem o que fazer, a tal ponto de suplicar a Moisés: sobe tu por nós, e nós ficaremos aqui, e nós cuidaremos das coisas aqui, você suba, para que não sejamos nós consumidos por Deus, visto que apenas a sua voz é uma voz que já faz estremecer todo o deserto, toda a terra. Moisés vai, sobe o monte, e ali ele passa um período de aproximadamente 40 dias, em diálogos com Deus, em conversas com Deus, e recebendo da parte de Deus tudo aquilo que há de mais excelente na lei. E você pode voltar aos capítulos de Êxodo, e ali você verá Deus falando com Moisés, dissertando com Moisés pontos e peculiaridades da sua lei, como o homem deveria se comportar, como o homem deveria viver, como o homem deveria sacrificar a Deus, e como ele exerceria a sua espiritualidade. Moisés, mais do que isso, recebe aquele modelo de lei que serve como diretriz, até mesmo para outras leis que não fazem parte das leis religiosas ou canônicas. É um padrão de lei que serve inclusive para o mundo. Os chamados 10 mandamentos, aquilo que nós denominamos de lei moral. E esses dias, para Moisés, são dias muito intensos, e dias de experimentar a presença de Deus, experimentar o cuidado de Deus, experimentar tudo aquilo que Deus já tinha preparado para o seu povo, para que Israel deixasse de ser simplesmente um povo repleto e composto por escravos, para se tornar uma poderosa nação, que não é apenas uma nação que poderia investir nas estruturas militares, ou mesmo poderia constituir um governo que fosse um governo teocrático, mas sobretudo uma nação que serviria a Deus, e também seria uma nação modelo e nação luz para as demais nações, como é o projeto de Deus. Experiência maravilhosa de Moisés, que experiência ímpar deste homem, e tudo aquilo que ele recebe de Deus, ele está pronto a entregar ao povo. A lei foi dada, os mandamentos foram escritos, os 10,
tábuas. Os demais são dados a Moisés os escreve, e ele ouve da parte de Deus. E ele, depois desse período extraordinário, desce o monte, ele vem descendo, diz o texto. E é aí que nós temos que analisar o outro lado da história. É aí que nós precisamos olhar, não a visão de Moisés, não aquilo que Moisés estava fazendo, mas olhar como estava o povo de Israel. Havia desordem, havia desconfiança. E aquela nação que deveria esperar Moisés descer do monte, com as leis de Deus, com os princípios de Deus, com aquilo que haveria de mais precioso e caro da parte do Senhor, é agora uma nação que está confusa, e um perguntando ao outro por Moisés, eles já começam a ficar inquietos, e essa inquietação leva-os até Arão, irmão de Moisés, o sacerdote, viria a ser sacerdote, e falam: bem, o nosso profeta Moisés certamente morreu. E agora nós precisamos, nós queremos que se confeccione um ser, e esse ser nos será por adoração aqui no deserto. O que você esperaria de Arão? O que você esperaria do irmão de Moisés? O homem que era, sobretudo, porta-voz de Moisés, diante de todo aquele cenário dentro do Egito, era Arão que falava. Você talvez esperaria um homem que se posicionaria, um homem que não cederia ao pecado, muito pelo contrário, reafirmaria aquilo que Deus já tinha feito pela nação de Israel, mas é um homem que tem problemas tão sérios, é um homem que tem tanto medo, e ele expressa esse medo, dizendo que sentia que a nação o tomaria, e aquele grupo de escravos tiraria a vida de Arão. Era esse o medo daquele homem, a tal ponto que a única ação que ele tem é que mandasse as senhoras do Egito, as senhoras hebreias, tirarem aqueles utensílios que foram retirados das senhoras egípcias, tudo aquilo que era em ouro, e eles derreteriam, e derretendo formariam um ser. E é o que acontece. Eles então derretem todo aquele ouro, preparam todo aquele ouro, e de repente o que surge é um bezerro, que já era comum dentro da cultura egípcia, o bezerro ser um veículo de adoração. Não era adoração ao bezerro em si, mas o bezerro era o veículo ou meio para a adoração. Por isso que o texto diz que há a construção do bezerro, e a fala daquelas pessoas era: eis Israel, os deuses te tiraram da terra do Egito. Veja um contraste. Por um lado, Moisés tendo experiências magníficas com Deus, recebendo a lei de Deus, e por outro, o povo ao pé do monte que já se envolvia com a idolatria, e não mais afirmava aquele Deus que fez grandes milagres e grandes ações para que o povo saísse do Egito, mas agora prostravam-se diante de um ser mediador que era um bezerro de ouro. E não só isso, como o texto também nos deixa evidente que eles transformaram o culto àquele bezerro num verdadeiro festival de orgias, bebedeiras e de tudo aquilo que é impuro da parte do Senhor, aquilo que o Senhor abomina e observa como impuro. Moisés desce e vem descendo. Ele começa a ouvir um som estranho. Josué logo fica atordoado, pensando que eram os inimigos ou mesmo os egípcios que estavam atacando os hebreus. Mas a constatação é que não há barulho de guerra. Não é um som de batalha, não é um som de luta, não é um som daquilo que exigiria o esforço humano para a vitória ou para a guerra, mas é um som de festa, é um som de alegria. E Moisés e Josué se aproximam daquele cenário. Quando chegam ao caos, quando chegam a uma população inteira já embriagada, totalmente perdida, prostrando-se, dançando ao redor de um bezerro de ouro, a tal ponto que
Moisés move-se contra aquelas pessoas e quebra as tábuas que o próprio Deus havia escrito para a educação e para a instrução do seu povo. Ele quebra. E logo medidas precisam ser tomadas. O texto vai demonstrando as medidas que são tomadas por Moisés. Você poderá acompanhar desde o capítulo 31 até aqui o que é feito. Eles começam a separar. E aqueles que se prostraram diante do bezerro de ouro são colocados de um lado, e aqueles que foram fiéis ao Deus de Israel são colocados de outro, especialmente os levitas que ficaram firmes. E após rogar a Deus pelo povo, Moisés manda matar todos os idólatras. A casa de Levi, aquela casa da qual o próprio Moisés pertencia, Moisés, Arão e Miriam pertenciam, e sobretudo aquela casa que deveria ser responsável pelo culto, são eles que tiram a espada, e eles têm que matar os próprios irmãos, eles têm que matar os próprios filhos de Israel, têm que tirar a vida dos seus próprios conterrâneos, porque eles prevaricaram, eles caíram, eles pecaram, e eles fizeram tudo aquilo que era mal perante o Senhor. E vejam aqui a ideia que os líderes, aqueles que estavam ativamente adorando o bezerro de ouro, ou cultuando mediante o bezerro de ouro, que foram mortos, não todos os filhos de Israel, porque senão não sobraria ninguém para continuar a história do povo. Mas eles matam muita gente. Os filhos de Levi tiram a vida de muita gente. Mas isso não era o suficiente. Não era o suficiente simplesmente matar aquelas pessoas. E aí que nós observamos o papel fundamental de Moisés em toda essa história aqui. Moisés, após o feito de tirar a vida dos homens, e você observa isso nos versos 25 em diante, fala ao povo que o povo se consagre. Bem, a coisa já está feita. O pecado já foi cometido, as mortes já foram executadas, mas vocês precisam se preparar e se consagrar ao Senhor. E fala ao povo: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que Ele vos conceda hoje bênção. E essa consagração, então, é uma consagração de sangue. Leva aquilo que nós observamos no versículo 30. No dia seguinte, diz o texto, depois daquele ambiente, daquele momento tenso, difícil que Moisés teve que convocar o povo de Israel a fazer, ele, Moisés, fala ao povo: vós cometestes grande pecado. Meus irmãos, Moisés tem uma consciência que talvez o povo não tivesse nesse momento. Quando se trata do Deus de Israel, do Deus da aliança, do Deus que é Salvador, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus repleto de justiça, é um Deus repleto de tudo aquilo que há de melhor, e Ele é o próprio padrão daquilo que é bom, daquilo que é santo, daquilo que é amoroso, daquilo que é justo. Portanto, quando se ofende a Deus, grande é o pecado. Quando se envolve com a idolatria, grande é o pecado. E Moisés tem essa consciência, por isso que vai diante do povo e fala: vós cometestes grande pecado. E o tom que se dá é que é quase irreparável. Mas nós observamos a pessoa de Moisés, a figura de Moisés, como uma figura que faz o trabalho de mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é o mediador entre os homens e Deus, e ele é aquele que tem a função de trabalhar constantemente para o povo, para governá-lo também. E agora ele fala: pois bem, vocês pecaram, vocês erraram. E ele, Moisés, que isso não tinha culpa, nesse pecado não tinha culpa, é quem tem que subir a Deus
para fazer propiciação pelo pecado. Vejam o que ele fala: porém, vocês pecaram, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Vejam o que esse homem tem que fazer. Ele havia descido com a lei de Deus, ele estava pronto a expor a lei de Deus, como fará nos próximos capítulos, mas ele estava pronto a começar a história de Israel, a avançar na história de Israel, fazer daquele grupo de escravos um verdadeiro povo, que conseguisse resplandecer a luz do Senhor. Mas o povo pecou, e agora ele tem que subir para fazer propiciação. Essa propiciação era apenas ele e Deus. Essa propiciação era no local preparado por Deus, onde apenas ele e o Senhor estariam. Nenhum outro veria, nenhuma outra pessoa contemplaria essa ação de Moisés. Ninguém poderia observar Moisés nesse trabalho de propiciação. Era ele sozinho com Deus. Mais ou menos aquilo que aconteceria posteriormente na história do povo de Israel, quando no grande dia da expiação era apenas o sumo sacerdote que iria ao Santo dos Santos ofertar ao Senhor, prestar sacrifício ao Senhor, e o sacrifício que visava expiar todos os pecados do povo. É isso que Moisés faz aqui. E então ele sobe. E essa palavra propiciação é uma palavra importantíssima, porque por um lado ela significa o perdão de toda a culpa. O que Moisés vai fazer aqui é subir a Deus e suplicar ao Senhor que perdoe o pecado do povo, e suplicar a Deus que limpe o pecado do povo, e suplicar ao Senhor que faça com que toda aquela culpa fosse retirada. Por um lado, essa propiciação tem um sentido de expiação de pecados, e a expiação, nós sabemos, é o pagar da dívida, é o limpar a dívida, e é trazer o perdão àquele que por vezes não merece. É isso que Moisés faz aqui. Ele sobe a Deus para suplicar o perdão ao Senhor pelas faltas cometidas pelo seu povo. Mas essa palavra é um termo muito significativo, porque não significa simplesmente pagar pela culpa, ou simplesmente perdoar. Significa, por outro lado, aplacar a ira. Significa abrandar a ira. Significa não levar Deus a ter uma ira sobremodo destruidora sobre o seu povo. Ao contrário, além de perdoar, também aplacar essa ira, acalmar essa ira e cessá-la. Moisés é um homem responsável por isso. Ora, o pecado tem consequências. E as consequências para o pecado do povo de Israel, nós muito bem sabemos e observamos no próprio texto. O povo tinha que morrer. O povo tinha que morrer, ele tinha que desaparecer da face da terra, porque era o povo que negava a Deus, o próprio Deus que o salvou. E agora o que Moisés faz é subir ao Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia do teu povo, perdoa o teu povo, limpa as iniquidades do teu povo, faz com que o teu povo tenha a paz, mas especialmente não derrame a tua ira sobre o teu povo. Vejam que trabalho que este homem tem. E a tensão existe porque, por um lado, nós temos um povo incrédulo, um povo idólatra, um povo que fez o que era mal perante o Senhor, e nós temos um Deus santíssimo, e no meio disso, nós temos Moisés, que pede ao Senhor a sua complacência. A história nos mostra que Deus, o Senhor, perdoa o pecado do seu povo. Deus perdoa o pecado do seu povo. Deus tem compaixão do seu povo. Deus tem misericórdia do seu povo. Mas Deus não mudaria diretamente com o seu povo. Deus não estaria no meio deles. Deus não estaria caminhando com a nação de Israel como já acontecia anteriormente. Deus não estaria diretamente no meio deles. Moisés seria o representante,
Mas ainda o texto seguinte, no capítulo 33, vocês poderão ver, Deus envia um anjo, e esse anjo é aquele que deveria estar conduzindo o povo de Israel, era o anjo que prepararia o caminho para a nação de Israel, e aquele que estaria mais próximo da nação de Israel. Porém, o que nos chama a atenção também é que a presença de Deus com Moisés seria diferente. Antes, Deus no meio do seu povo, Deus conduzindo o seu povo, Moisés sendo mediador. Agora o que acontece diferente, o próprio texto seguinte haverá de dizer: Moisés tem que armar uma tenda fora do arraial de Israel, fora dos limites de Israel, fora daquele acampamento de Israel. E é fora que Moisés passaria alguns instantes, e aquelas pessoas que tivessem necessidade se apresentariam a Moisés, e o próprio anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, nós cremos ser uma teofania, falaria com Moisés. O texto fala que era como um amigo conversando com outro amigo, mas Deus não estaria mais dentro do arraial de Israel até o momento que o tabernáculo fosse edificado. Tudo isso por conta do pecado desse povo. Tudo isso por conta da iniquidade desse povo. E vejam, Deus usou um homem como Moisés para se apresentar, para ser mediador e para ser aquele que proporcionaria a propiciação, ou seja, o perdão dos pecados, mas o aplacar também a ira de Deus. A dinâmica não se encerra aqui. As histórias bíblicas, a própria construção que Moisés faz enquanto lei esta dada por Deus, mostrarão que há uma constante, mostrarão que há uma repetição, há um movimento constante de se voltar a Deus por meio de sacrifícios, voltar-se a Deus por meio de ofertas e voltar-se a Deus a partir ou por meio dos sacerdotes, para que eles ofertassem a Deus e de alguma forma tentassem tratar o pecado do povo de Deus. Isso aconteceria. Isso aconteceu durante muitos anos, e o povo avançava, o povo recuava, e o povo era mais fiel a Deus ou era menos fiel a Deus, e constantemente era necessário sacrifício a Deus. Obviamente, o sacrifício que Deus requer ou requeria não era um sacrifício simplesmente de ofertar a Ele, tanto que os textos bíblicos, os salmos, os profetas dirão que tudo aquilo que há no ambiente natural pertence a Deus. Portanto, não é o simples fato de ofertar a Deus, ou de entregar um animal, ou mesmo de suplicar por meio de sacrifício o perdão. Deus requer o coração. Deus requer um coração arrependido. Deus requer uma alma transformada. Deus requer uma transformação completa do ser em arrependimento. É isso que o Senhor quer. Nesse contexto do Antigo Testamento, os sacrifícios seriam consequências de um coração trabalhado e não meramente rituais que eram feitos. E o povo nunca aprendeu isso. O povo nunca entendeu isso. Sobretudo há, dentro desses sacrifícios veterotestamentários, algo que os permeia e que tem muito a ver com esse texto aqui. E que tem muito a ver com essa passagem que lemos de Moisés se apresentando diante de Deus e suplicando a Deus o seu perdão e fazendo propiciação pelo povo. Todo aquele sacrifício que era realizado no Antigo Testamento, toda a expressão de propiciação, na verdade, como nós vemos dentro do autor que escreve aos Hebreus, era sombra. Era uma representação, era simplesmente uma expressão daquilo que Deus estava pronto a realizar pelo seu povo, aquilo que o Senhor já queria realizar pelo seu povo, aquilo que Deus preparava para o seu povo. Mas ao mesmo tempo que observamos que há similaridades, nunca podemos esquecer que aquilo que acontece no Antigo Testamento é sombra, a concretude, a realidade firme, a realidade que não se moverá, é aquela que é estabelecida quando as coisas deixam de ser sombras para se transformarem em realidades,
para se transformarem naquilo que realmente são, naquilo que deveriam ser. E ao mesmo tempo que há um processo parecido, nós observamos muitas mudanças. O pecado é o mesmo, a iniquidade é a mesma, e ela não está apenas concentrada na idolatria, mas ela consegue se espalhar por todas as áreas da vida e as consequências da idolatria. A idolatria leva à morte, a idolatria leva à inveja, a idolatria leva ao roubo, a idolatria leva à prostituição, a idolatria leva a tudo aquilo que há de mais podre no ser humano. O pecado continua o mesmo. E quando nós tratamos de pecado, sempre haverá o mesmo fétido pecado, o mesmo mortal pecado, aquilo que Deus despreza, aquilo que Deus odeia, que é o pecado. Mas quem irá por nós? A grande questão é essa. Moisés não está mais entre os homens. E mesmo Moisés é um homem como qualquer outro, que pecou como qualquer outro. Moisés é simplesmente um homem que tem pecado. Mas é aí que nós observamos que esse texto nos projeta para uma obra muito maior, uma obra que realmente traz à luz o plano de Deus, o projeto de Deus, e o símbolo que fora dado no Antigo Testamento agora é concreto. Mas não é o homem que sobe, não é o homem Moisés ou qualquer outro homem que poderia falar que subirá a Deus para fazer propiciação. Mas o movimento, como deveria ser, é contrário. Deus desce ao homem. Deus desce. Deus vem. E é Deus o Filho que abre mão da glória, abre mão dos louvores dos anjos, abre mão daquilo que há de sublime da sua majestade, dos seus louvores eternos. Deus é quem vem. Não é mais Moisés que sobe, mas é Deus que desce. E Deus vem entre nós, e Ele não está mais distante, Ele está dentro do arraial de Israel, está dentro daquele ambiente em que de fato há pessoas que são pecadoras, pessoas que são más, e pessoas como aquele publicano que nós lemos na história. Nós observamos que é um homem que tem consciência dos seus pecados, ele confessa ao Senhor, mas ele tem consciência dos seus pecados. Deus vem, e Ele vem também como homem. Meus irmãos, a história de Cristo é uma história que realmente nos chama a atenção pelo fato de, dentre muitas coisas, Ele se faz homem, Ele se faz como um de nós. Ele tem a mesma estrutura corpórea que nós temos. Ele tem uma mente como a nossa. Ele pode ser atacado pelos pecados como nós podemos. Ele pode ser atacado pelas tentações como nós podemos. Ele pode ser atacado pelas tristezas da nossa vida. Ele pode sofrer tudo aquilo que nós sofremos. Ele é diferente de nós porque não teve pecado e não poderia pecar. Mas Ele é como um de nós. Quando nós paramos para pensar que o Filho de Deus também é filho do homem, portanto, como um de nós, nós percebemos o grande amor que Deus tem para conosco, o grande cuidado que Deus tem para conosco. Ele não precisaria, de modo nenhum, fazer-se homem para pagar pelo nosso pecado, mas Ele fez-se homem. Ele fez-se filho do homem, e esteve entre homens, e conversou com homens, e tocou homens, e curou homens e mulheres, e trouxe libertação àqueles que estavam oprimidos pelo pecado. Mas ao contrário de Moisés, ele não faz esta expiação ou esta propiciação
no ambiente privado, apenas ele e Deus. Moisés faz apenas ele e Deus no monte, apenas ele e o Senhor. Ele suplica a Deus e o Senhor traz novamente experiências magníficas com Moisés. Mas em Cristo não é assim. O texto de Romanos 3, verso 25, demonstra primeiro a quem Deus propôs. Este a quem refere-se a Jesus Cristo. E agora o que o texto nos demonstra, em contrapartida àquilo que vimos em Moisés, é que não é o homem que vai, mas Deus propôs. E a ideia de propôs aqui é expor publicamente. Deus expôs o seu Filho. Deus expôs o seu próprio Filho, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, expôs a todo mundo, enquanto o sacrifício de Moisés e a súplica de Moisés foram em secreto no monte, apenas ele e Deus. O Filho de Deus era apresentado a todo Jerusalém. E nós sabemos que a sua morte era uma morte que chamou a atenção de muita gente. Nós sabemos que havia transeuntes e que as pessoas paravam para assistir aquele espetáculo horroroso do Filho de Deus sendo pendurado sobre o madeiro, acusado de coisas que nunca cometeu, por invejas, por maldade, mas essencialmente para que se cumprisse o plano de Deus, que era um plano de salvação, a quem Deus propôs. Deus expôs o seu Filho publicamente, diz o texto, no seu sangue. O sacrifício tinha que ser feito. O sacrifício tinha que ser executado. E esta propiciação agora em Cristo, que é uma propiciação pública, é uma propiciação em que Ele derrama o seu sangue. Não são cordeiros, não são touros, não são novilhos, não são aqueles animais que o Antigo Testamento descreve como sendo os animais que deveriam ser ofertados ao Senhor para perdão de pecados. Não é nenhum animal, é o próprio Filho de Deus que vem, que morre, e o seu sangue é derramado, como o texto de Romanos 3, 25 nos mostra, como propiciação. Mais uma vez a palavra aparece aqui. Moisés disse que iria fazer propiciação pelo povo, e agora o apóstolo Paulo fala que Cristo, pelo seu sangue, é a propiciação. Ou seja, é em Cristo que há o perdão de pecados. Em Cristo a dívida da nossa culpa é paga. E em Cristo a santa e justa ira de Deus é aplacada completamente. A diferença é, lá em Moisés, outros sacrifícios aconteceriam. Lá em Moisés, diariamente os sacerdotes deveriam fazer as suas ofertas, entregar os animais, ofertar e trazer os sacrifícios a Deus, e as pessoas entregariam os animais para a morte. Em Moisés a coisa se repetiria muitas e muitas vezes, porque era sombra. E em Cristo o sacrifício se encerra. Em Cristo não há mais sacrifícios. Em Cristo os animais serão poupados, porque em Cristo houve o último e suficiente sacrifício para que de uma vez por todas o pecado fosse perdoado, a culpa fosse expiada e a ira de Deus fosse aplacada. O texto nos mostra mediante a fé. Cristo não precisa ser sacrificado várias e várias vezes para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Nós recebemos a sua obra pela fé que Ele mesmo nos dá. Não há necessidade de sacrifícios. Há necessidade de confiarmos que este único e último sacrifício é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados, para limpar a nossa culpa e para
nos apresentar diante de Deus como puros e imaculados pelo sangue do nosso Redentor. Deus, como o próprio texto dirá, durante muito tempo tolerou os pecados, mas o seu Filho, numa propiciação pública, em que todos viram, não era mais secreto, mas era publicamente, Deus perdoa o pecador, Deus sara o pecador, Deus tira a culpa do pecador, e Deus traz a vida eterna a todo aquele que crê, aquele que deposita a sua fé no único Filho de Deus. Meus irmãos, onde nós estamos? Olhem bem a nossa situação. Olhem bem o ambiente histórico em que nós nos encontramos. E fundamentalmente observemos a nossa própria vida. Quantos pecados ainda são cometidos? Quantas falhas ainda são feitas? Quantos pecados que cometemos contra Deus, de toda espécie de pecado, a começar do pecado da idolatria, que não significa apenas nós nos prostrarmos diante de um ser, de uma imagem, de um bezerro de ouro, ou de qualquer outra coisa, mas quando nós nos prostramos ante nós mesmos, quantos pecados nós podemos cometer? Não esperem que a sua própria justiça, ou simplesmente o fato de você saber algo sobre Deus, ou ter lido a Escritura, isso será suficiente para o perdão dos pecados. Não pensem que as boas obras, como que sendo sacrifícios em si mesmas, podem salvar e podem perdoar o pecador, porque não podem. Mas aquilo que pode perdoar o pecado, aquilo que pode limpar o homem do pecado, aquilo que pode tirar a culpa do homem, é apenas Jesus Cristo. É apenas o Filho de Deus. Não são os sacrifícios, não são os touros, não são os bodes, mas apenas o unigênito Filho de Deus. Apenas Ele pode perdoar pecados. Apenas Ele pode limpar o nosso coração. Apenas Ele pode nos dar uma nova vida. Apenas Ele pode nos transformar por inteiros. E apenas Ele que pode entrar nas particularidades do nosso ser, nas particularidades do nosso coração e fazer transformações naquilo que ainda precisa de mudança. Nós muito bem sabemos, nós somos justificados, nós somos salvos, nós cremos em Deus, mas nós ainda erramos, nós ainda pecamos. Não pensem que são as boas obras que vão transformar esses pecados, que vão nos mudar, que vão nos transformar. Não. É apenas o Filho de Deus que tem esse poder. E é por isso que nele cremos. É por isso que a Ele nós oramos. É por isso que a Ele nós nos dirigimos. E nós não precisamos de sacrifícios para isso. Nós precisamos simplesmente crer, confiar que Ele já fez tudo por nós. A justificação consiste nisso, em que Ele toma a nossa culpa, Ele paga pela nossa culpa, Ele aplaca a ira justa de Deus, e Ele nos oferta justiça, e Ele nos cobre com a sua justiça. Não há uma infusão da sua justiça em nós, como pensam os católicos romanos, mas Ele aplica, Ele imputa a sua justiça sobre nós. Nós somos declarados justos perante Deus. O que mais nós precisamos? Meus irmãos, olhem a situação em que nós estamos enquanto país. É necessário que nós tenhamos olhares para nós mesmos, olhares para a nossa condição, olhares para a nossa vida, e nós precisamos ser muito sinceros para isso.
e ver se temos a salvação em Cristo, observar se nós podemos dizer que somos verdadeiramente salvos pelo Senhor, ou se ainda temos uma vida presa ao pecado, presa à morte, presa à iniquidade, aquilo que Deus despreza, se nós ainda somos idólatras, se nós ainda nos envolvemos com aquilo que há de pecaminoso, olhemos para nós mesmos e não nos acheguemos a Deus com arrogância, como aquele publicano na história, dizendo: muito bem, Senhor, eu faço isso, faço aquilo outro, não sou como os demais homens. Nós precisamos ter um coração humilde o suficiente para nos achegarmos a Deus e reconhecer. Se nós ainda não somos salvos, suplicar: Senhor, tem misericórdia, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Ou, Senhor, faça por mim a propiciação, porque eu não consigo, eu não posso. Perdoa o meu pecado. Mas ainda, se nós notarmos nas nossas vidas que somos salvos, que cremos em Deus e que amamos o Senhor, mas que ainda há aspectos em nós que precisam de mudança, não coloquemos isso simplesmente dizendo: bom, Deus perdoa todo o pecado, ou simplesmente pensando que é um pecado mínimo diante de tantos outros pecados que tantas outras pessoas cometem, ou ainda não pensemos que esses pecados são gerados em nós porque nós nascemos assim, nós somos assim, ou fomos educados assim. Deus vem também para transformar o homem, é transformá-lo por inteiro. E no processo de santificação, nós somos aperfeiçoados, nós somos trabalhados, nós cremos que o sangue de Cristo liberta e perdoa todo o pecado, e nós também somos trabalhados e santificados diariamente pelo Santo Espírito que em nós habita. Ele sim, que Deus infundiu em nosso coração. E é sempre tempo, e sempre ocasião, para nos voltarmos olhando para aqueles pecados que nós cometemos contra o Senhor, todos eles, mesmo aqueles que nós achamos mínimos, e suplicarmos a Deus de igual forma: ser propício a mim, pecador. E por incrível que pareça, Deus ouvirá a súplica. Deus ouvirá o pedido dos seus servos. Deus ouvirá, mesmo sendo o pecado de idolatria, o pecado da mentira, o pecado do adultério, o pecado que envolve o difamar os irmãos, o pecado que envolve o roubo, o pecado que envolve o homicídio, qualquer tipo de pecado, nós podemos suplicar a Deus e Ele nos perdoará. Não porque nós merecemos, não porque nós somos melhores do que os outros, não porque nós somos superiores aos outros, mas porque Deus se fez propício a nós. Lá no Antigo Testamento, Moisés teve que fazer propiciação pelo povo, mas a nova aliança, Deus propôs Cristo, ou seja, expôs publicamente, expôs o seu sangue publicamente, para Ele, Cristo, ser para nós perdão dos nossos pecados, o retirar da nossa culpa, de modo que Deus nos olha hoje e nos declara justos, para que Ele aplacasse a ira de Deus, e para que nós, então, nos apresentássemos santos, puros, imaculados e especialmente justos diante do Deus de toda misericórdia. Aqui nós podemos ir hoje, de quem nós podemos nos aproximar hoje. Não deixemos para amanhã, não procuremos a mudança das nossas vidas amanhã, ao contrário, mudemos hoje, supliquemos a Deus o perdão hoje, supliquemos ao Senhor o perdão pelas nossas faltas e nos movamos em arrependimento ainda hoje. Ele não nos olhará com desprezo,
Ele não nos olhará com olhares de asco, mas ao contrário, Ele fez tanto por nós, Ele realizou tanto por nós, e Ele nos conhece tanto, que diante de uma súplica de perdão das faltas, como o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que se arrependeu, aquele que implorou perdão pelos seus pecados, aquele que reconheceu a sua própria indignidade, este sim desceu justificado, este sim desceu perdoado, e este sim desceu em harmonia, paz com Deus. O que você fará hoje? O que nós faremos hoje? Como sairemos deste local de oração? Ou como aqueles que estão nas suas casas nos acompanhando, como permanecerão em pé? É tempo de estarmos de joelhos, suplicando a graça de Deus, suplicando o perdão do Senhor, suplicando transformação das nossas vidas gradativamente em santidade, suplicando a sua presença em nós constantemente. E a graça e a alegria do Evangelho é que por Cristo e em Cristo nós somos acolhidos como filhos amados, somos perdoados, somos libertos e somos justificados pelo sangue e pela propiciação dados em Cristo Jesus. Que Ele nos faça olhar para a sua cruz, nos faça olhar para a sua morte, para a sua ressurreição, e ali nós encontrarmos o perdão, ali nós encontrarmos a vida, a esperança, a vida eterna, ali nós encontrarmos a paz, e encontrarmos a nossa reunião com Deus, não por um dia, mas por toda a eternidade. Que Ele assim ricamente nos abençoe. Louvaremos a Deus com o grupo de crentes da igreja.
Salvador. Orar ao Senhor. Deus de todo o universo, nós ofertamos a adoração a Ti. Essa adoração que é feita por lábios e corações imperfeitos, mas que é mediada por Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele é nossa paz. Ele é a causa da nossa justificação, é o autor dela, é o nosso Salvador.
E Ele sendo nosso Salvador, a nossa adoração a Ti é recebida com glórias, com alegria. E nós Te adoramos por isso, Senhor. Nós Te adoramos porque quando olhas para nós, não nos corriges, não nos destróis, conforme a Tua justiça e a Tua santa ira. Mas uma vez que Teu Filho Jesus Cristo realizou por nós propiciação, e o Senhor, no Teu Filho, trouxe esta propiciação, nós podemos receber da Tua parte o perdão por toda a falta que nós cometemos, por todo o pecado que contra Ti levantamos. Bom Deus e Senhor, tenha compaixão de nós. Bom Deus e Salvador, tenha misericórdia de nós e faze com que as nossas vidas se voltem constantemente para Ti. Pedimos deste modo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e por aquilo que temos cometido contra o Senhor. E mais do que isso, nós cremos e confiamos que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos limpa e nos perdoa de todo o pecado. Faze, ó Deus, que não mais nos voltemos para as faltas que contra Ti cometemos, mas que, Senhor, uma vez perdoados por Ti, mais e mais de Ti nos aproximemos, mais e mais desta salvação sejamos íntimos, e que não nos desviemos dos Teus santos caminhos, mas faze, ó Deus, que as nossas almas esperem a salvação bendita que nos alcançou. Obrigado porque nos ouves. Obrigado porque o sangue do Teu Filho nos perdoa, e muito obrigado, porque em todo tempo podemos recorrer a Ti, suplicando o perdão, e temos por meio de Cristo a certeza de sermos ouvidos. Senhor Deus, abençoa o Teu povo, cuida dele, ó Deus, traz a ele a paz, tranquilidade, saúde, cura, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, e nós te damos graças, ó Deus, pela recuperação do Teu servo José Farias. Muito obrigado, Senhor, pela recuperação daquele Teu filho, e pedimos que as Tuas bênçãos repousem sobre eles e sobre todos aqueles que compõem essa comunidade, que momentaneamente estão distantes desta casa de oração. Nós confiamos em Ti, confiamos na justiça do Teu Filho e cremos que o Senhor já tem trabalhado em nós, em nossos corações. Rogamos gratos no santo nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a comunhão, a paz,